As Torres Petronas ficaram paradas na mesa de projetos. Finalmente, após 8 meses em um estafante processo, o arquiteto César Pelli teve uma ideia que agradou a todos. Ele preencheu o projeto do piso com figuras semicirculares, aumentando o espaço sem destruir o simbolismo por baixo. Eles já tinham seu desenho, agora só faltava torná-lo realidade. O homem que teve que enfrentar esse enorme desafio foi o engenheiro estrutural Charlie Thornton. Ele esteve envolvido no projeto desde o começo, certificando-se de que as ideias únicas de Pelli pudessem realmente sair do papel. Thornton é especialista em arranha-céus, é o melhor dos melhores. Agora, Charlie daria o toque final ao projeto. Ele percebeu que se o novo edifício fosse 15 metros mais alto, ele ultrapassaria a Torre Sears, o mais alto edifício do mundo. O primeiro-ministro perguntou, esse vai ser o edifício mais alto do mundo? E o César respondeu sim. E aí o primeiro-ministro novamente, você pode construí-lo? O César olhou para mim, Charlie, podemos construir? E eu completei, claro. O primeiro-ministro teve então sua chance de obter o recorde mundial. As Petronas iriam ter 450 metros de altura, o edifício mais alto do mundo. Foi um desafio colossal. O prazo era terrivelmente curto. Normalmente, uma construção como essa levaria 8 anos, mas o orçamento malasiano era para apenas 6 anos. Cada dia passado do prazo custaria aos construtores mais de 700 mil dólares. 5 milhões de dólares por semana. Então, os malasianos fizeram uma coisa em comum. Os contratos para a construção das torres foram fechados com 2 companhias diferentes. O primeiro-ministro acreditava que a competição manteria o projeto dentro do prazo. A pressão foi imensa. Para manter-se dentro do prazo, a construção teria que acontecer ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma carga de trabalho exaustiva. Os malasianos queriam os melhores homens para liderar suas 2 equipes. Eles queriam aprender com os especialistas. Então, eles decidiram ser cautelosos pela primeira e última vez nesse projeto, com jeito de montanha-russa. Eles foram para uma cidade com um registro de arranha-céus traçado há um século, a cidade de Nova York. Esses 2 homens eram os encarregados principais das equipes rivais. Eles tinham anos de experiência na construção de edifícios altos, mas ainda tinham muito o que aprender sobre como trabalhar na Malásia. O engenheiro Bob Pratt estava encarregado da Torre 1. De repente, houve um comentário dentro de nosso departamento de que havia esse mega projeto. Iríamos todos fazer as malas e ir para a selva da Malásia para construir o edifício mais alto do mundo. O rival de Pratt era o encarregado da Torre 2, John Dunsford. Ele estava na França quando recebeu o telefonema. Esteja em Kuala Lumpur em 2 dias. Os 2 homens e suas famílias foram para a Malásia, seu lar pelos próximos 6 anos. O relógio do orçamento já estava contando o tempo que eles teriam para terminar a tarefa, mas eles viram que não podiam nem começar ainda. Aparecera um grande obstáculo antes mesmo de a primeira carga de concreto ser despejada. Havia alguma coisa errada com o solo. Foi uma das piores coisas que você possa imaginar. Os engenheiros descobriram que nunca houve uma pesquisa apropriada do local. Eles ficaram pasmos, precisavam de toda a informação possível sobre o solo embaixo deles antes de começarem qualquer trabalho. O local todo parou. Cada dia perdido custava centenas de milhares de dólares. Os geólogos começaram a abrir centenas de buracos, analisando milhares de amostras. Eles estavam procurando pelo fundamento, alguma coisa sólida para suportar as imensas torres. O resultado da pesquisa foi desastroso. Descobrimos que não só estávamos pisando em calcário, mas que estávamos à beira de um penhasco. De um dos lados do local havia calcário sólido, mas o resto da área da construção era muito mais macio, feito de rocha quebradiça, que desmoronaria sob o imenso peso dos edifícios de 88 andares cada. Se fossem construídos aqui, o solo assentaria desigualmente de um dos lados e as torres afundariam ou cairiam. A equipe poderia acabar construindo as torres inclinadas da Malásia. O projeto todo estava em risco. O tempo passava enquanto eles procuravam uma solução. Deixamos todos os outros pensamentos de lado e dissemos, vamos construir uma coisa totalmente diferente aqui. A ideia de Charlie Thornton era nada menos do que ousada. Ele propôs aprofundar os edifícios 60 metros para dentro do solo macio.
Parecia uma ideia maluca, mas havia um pensamento muito claro por trás. O plano era fazer uma série de enormes feixes penetrar 120 metros através do solo até a camada dura abaixo. Então, eles poderiam construir sua própria fundação por cima. Os prédios iriam ficar em cima de uma vasta camada de concreto. Na verdade, eles iriam fixar as torres no solo através das fundações mais profundas do mundo. Começo de 1993. A construção finalmente começa. A construção da fundação em si já seria um trabalho imenso. Se o concreto secasse desigualmente, a estrutura toda racharia, podendo comprometer seriamente a capacidade da fundação de suportar o gigante edifício acima. Então eles teriam que despejar todo o concreto de uma só vez. Isso significava despejar o concreto por 52 horas sem parar. Um caminhão carregado de cimento a cada 2 minutos e meio. Seria a maior laje de concreto da história da Malásia. A logística era inimaginável. Charlie Chelia era o encarregado do projeto. Não ter feito isso antes afetou muitos membros da equipe. Nas primeiras 5 horas, tudo correu bem. Depois, caiu uma forte chuva sobre Kuala Lumpur. A equipe teve que pensar depressa. Eles esperavam que chovesse, mas não daquele jeito. Era uma chuva torrencial, pesada, tropical. O concreto poderia ficar molhado demais. Parece que eles haviam esbarrado no primeiro obstáculo. A menor rachadura no solo poderia se transformar em uma dor de cabeça gigante 450 metros acima. A menos que se pudesse fazer alguma coisa depressa, as fundações seriam arruinadas. A equipe encontrou uma dramática solução. Eles cobriram o local todo com lona, o equivalente a 56 tendas de circo. Graças ao maior guarda-chuva do mundo, as fundações finalmente foram assentadas com sucesso. Ninguém nunca havia despejado concreto em uma construção de uma só vez dessa maneira. Mas esse foi apenas o primeiro recorde mundial quebrado pelas Torres Petronas. Começou em 1994 e finalmente as duas equipes puderam se mexer. A corrida para o topo havia começado. Foi uma luta desde o começo. Começamos primeiro. A Torre 1 começou antes. Mas Bob Pratt na Torre 1 saiu um mês à frente. Parecia que as chances de John Dunsford de vencer o prêmio de prédio mais alto do mundo haviam sido tiradas dele. Ele encarou normalmente. Ficar desapontado por começar um mês depois era parte do plano. Em 3, 4 anos de sua vida, 30 dias não fazem muita diferença. Os construtores de ambas as torres tiveram dores de cabeça desde o começo, desde os primeiros estágios da construção. Os primeiros meses de operação foram um desastre. Nada estava dando certo. O prazo dizia que cada um dos 88 andares teria que ser construído em 4 dias. Agora estava levando 8 dias. A rivalidade estava aumentando. Acho que foi a primeira vez em que houve um diálogo do tipo: você está em desvantagem com relação a outra torre. A diferença era clara. A Torre 1 de Bob Pratt estava vencendo a Torre 2 de John Dunsford. Eles apertaram o passo e começaram a avançar. Foi muito emocionante. Dava para literalmente deitar semana após semana e assistir a torre se erguer no horizonte da Malásia. Se os construtores quisessem cumprir seu prazo, teriam que ser rápidos, mas o menor dos erros poderia enfraquecer a estrutura do prédio e arruinar todo o projeto. A equipe foi forçada a usar um novo método de construção. Então o risco de erros aumentou ainda mais. Ninguém nunca havia tentado usar esse método em uma mega estrutura antes. Um arranha-céu normal se apoia em uma estrutura de aço feita de barras que suportam o peso do prédio. O aço tornou possível a existência do primeiro arranha-céu. O aço é imensamente forte, mas também tem um alto grau de flexibilidade, uma coisa de que toda construção precisa. Mas a Malásia não tinha siderúrgicas suficientes e importar aço seria o mesmo que explodir o orçamento. O que a Malásia tinha de sobra era concreto, uma grande quantidade. Essa era a única maneira de construir as Torres Petronas.
As torres não seriam apenas os edifícios mais altos do mundo. Os engenheiros responsáveis estavam usando um material nunca antes tentado nessa escala. Uma tecnologia interessante. Em vez de uma estrutura de aço para suportar o peso dos prédios, as torres Petronas usariam um anel de 16 pilares de concreto ligados por feixes. Esses pilares teriam de suportar 170 mil toneladas, 7 vezes e meia o peso do Titanic. Ninguém nunca tinha tentado isso com concreto antes. O antigo prédio mais alto da Malásia tinha só 250 metros de altura. As torres Petronas teriam quase 2 vezes essa altura. O concreto convencional desintegraria sob a carga. Os engenheiros das Petronas precisavam de uma nova fórmula. Concreto que fizesse o trabalho do aço. Ele não teria que ser forte apenas para sustentar um prédio ultra alto. Seria preciso ter um certo grau de flexibilidade. Chicago é o lar dos arranha-céus. Perto da cidade está o CTL, um dos maiores laboratórios que executam testes com concretos no mundo. Com concreto, pequenas mudanças na receita poderiam fazer uma enorme diferença em como ele agiria sob pressão. E as torres Petronas poderiam certamente levá-lo a um ponto de quebra, se não além. Como se isso já não bastasse, havia outro problema. Os engenheiros só poderiam usar matéria-prima encontrada na Malásia. A mistura era essencial. Uma pitada a mais de algum dos materiais poderia ser desastrosa. No laboratório, os cientistas fizeram sua mágica com o mais básico dos ingredientes: cascalho, água e cimento. Eles começaram com a receita que conheciam, usando a matéria-prima da Malásia nas mesmas quantidades que usaram nos Estados Unidos. Para os testes com blocos, foi o momento da verdade. O concreto para as Petronas teria que aguentar 10 toneladas por 6 quilômetros quadrados e meio, os 600 marcados nesse mostrador. Essa pequena coluna de concreto precisaria aguentar o peso equivalente a 20 caminhões. O peso por cima era imenso. Os 200 no marcador não seriam fortes o suficientes para um prédio de 20 andares. 350 poderiam sustentar metade das torres Petronas. Ainda não estava bom. Os engenheiros voltaram à prancheta para trabalhar o concreto. Eles teriam que refazer a mistura desde o começo. Estavam fazendo progresso, mas não era o suficiente para suprir as exigências do desenho das Petronas. O projeto todo dependia disso dar certo. Eles tentaram aditivos de alta tecnologia, como sílica, sobras da fabricação de computadores, que reduzem as bolhas de ar no concreto, tornando-o mais forte. Era sua última esperança. Finalmente, sucesso. A equipe ficou satisfeita. Eles conseguiram seu material super forte. E iriam mesmo precisar. Qualquer uma das torres Petronas seria 2 vezes mais pesada que uma outra torre de aço. Com o problema do concreto resolvido, as equipes se atiram na corrida contra o tempo. A construção de cada um dos andares foi um pesadelo logístico. Até 2.000 trabalhadores, toneladas de concreto e equipamento pesado, tudo caminhando em perfeita harmonia. Foi um processo complexo, construir pilares de apoio, assentar o solo, ir para o próximo nível acima e repetir todo o processo outra vez. À medida que o prédio subia, o exterior era cansativamente posto na posição. Um enorme quebra-cabeças de 88 andares. A complexidade era imensa, mas as coisas pareciam estar indo bem. Mais tarde, um lote de concreto super forte foi para os testes de rotina e falhou. O concreto que estava sendo posto no prédio não era forte o suficiente. Alguém não tinha seguido a receita. Então a pergunta crucial: será que algum dos lotes de cimento fraco havia sido depositado dentro das torres? O trabalho teve uma parada brusca. Se eles seguissem adiante com o concreto errado, os resultados poderiam ser desastrosos. Krish Krishnaswamy era o encarregado de certificar-se de que o concreto estava de acordo com as expectativas. Se eles tivessem que derrubar as torres, significaria um desastre financeiro. Teve vários desacordos, muitas brigas.
Investigações futuras mostraram-se um pouco mais animadoras. O concreto de má qualidade tinha sido colocado apenas em um dos andares. Krishnaswamy ordenou que os empreiteiros quebrassem tudo e começassem outra vez. Foi um dia muito estressante. Tinha sido por pouco. Se o lote ruim de concreto não tivesse sido descoberto, não se poderia imaginar os resultados. As instalações para a execução dos testes foram melhoradas. 3 fábricas de concreto no local significavam que um problema no começo não iria atrasar a operação toda. Cada lote agora seria testado ao limite antes de ser derramado dentro das torres. Um tempo precioso havia sido perdido. Eles já estavam separando as torres antes mesmo de construí-las. Para o engenheiro-chefe Charlie Thornton, foi um projeto constrangedor e caro. Isso machuca seu ego, fere seu senso de satisfação e também pode prejudicar seu orçamento. O mais importante para as duas equipes era tentar se manter dentro do prazo. Se não quisessem enfrentar as altas penalidades, teriam que compensar o tempo perdido e depressa. Voltaremos a seguir com o Semana das Torres no Net.